que forma a ciência, o mundo acadêmico pode contribuir para a saúde das pessoas? É o que você vai ver nesse bate-papo especial com o educador físico Jonato Prestes. Por sinal, ele é pesquisador e professor integrante do grupo de pesquisa da Universidade Católica de Brasília. Esteve em Teresina para participar do mesmo evento do Paulo Musi, do evento Treinamento de Força. E claro, a gente conversou com ele sobre dicas especiais para pessoas que têm algum problema de saúde que precisa se deparar com a necessidade de atividade física. Veja. Como contribuir com pesquisas que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas? Esse é o trabalho do professor da Universidade Católica de Brasília, Jonato Prestes. Ele está em Teresina para participar desse evento. Eu quero saber, Jonato, você que é apaixonado por atividades físicas, que trabalhou muito tempo no mercado também antes de se dedicar mais fielmente à parte de pesquisa, de que forma isso pode ser inserido no nosso contexto, pode ajudar mesmo as pessoas de fato? Bom, eu agradeço vocês aqui pelo convite, poder falar sobre um assunto tão importante que é exercício e saúde, e também entendendo que as pessoas com os diferentes níveis de aptidão física, treinados, não treinados, e também pessoas com as diferentes doenças, estão procurando a prática do exercício físico, né? Para ajudar nas outras terapias que já são tradicionalmente utilizadas. Então, uma coisa muito importante que eu vejo na pesquisa é que a gente consegue melhorar a forma que a gente usa o exercício, a terapia farmacológica e o tratamento das pessoas. Por quê? Se o exercício está inserido dentro de um processo de melhora da saúde, a gente tem que saber como prescrever adequadamente esse exercício. E a pesquisa ajuda muito nisso, que a gente descobre novos dados, descobre novas formas de fazer a saúde das pessoas melhorarem mais por meio da pesquisa. Então, a pesquisa é uma forma que a gente fundamenta os dados e depois consegue aplicar eles na prática. É isso que a gente tem tentado fazer. Ou seja, essas pesquisas também estão muito vinculadas ao mundo real. Vocês entram nesse mundo para coletar dados, informações. Como é que a universidade entra nesse contexto? Perfeito. A universidade me dá um sistema muito interessante. Por exemplo, hoje eu faço muitas pesquisas com idosos com hipertensão. Então a gente consegue ter uma estrutura na qual a gente avalia essas pessoas, estratifica risco e depois testa protocolos de exercício que a gente quer que eles melhorem a saúde das pessoas. Então, se esses protocolos funcionam, essa transferência de conhecimento vai para a população em geral. Só que para que isso funcione, eu tenho que entender a pesquisa que eu faço do ponto de vista prático, ou seja, a experiência que eu tive antes de ser pesquisador me ajuda muito em elaborar pesquisas que têm essa aplicação para a população. Que o mais importante não é eu publicar um artigo, e sim aquele artigo chegar para as pessoas no formato de atendimento e melhora desse serviço. O Brasil viveu nos últimos anos um período de acesso à alimentação para muitas famílias que não tinham o que comer. De repente essa classe ela emerge e ela sente a necessidade de comer melhor. É possível fazer Certamente. isso? Um problema que a gente tem um estudo que foi publicado por um grupo de brasileiros que mostrou que, por exemplo, a ingestão de alimentos processados como salsichas, bolachas, entre outros, Coca-Cola, aumentou de forma vertiginosa na população. Então você vê, a população tem acesso a dinheiro, tem poder financeiro para comprar esses alimentos, que não são tão caros, e compra esses alimentos ingerindo de forma exagerada. E se você for analisar o preço dos alimentos que, entre aspas, industrializados, isso, então, né? que fazem bem à saúde, que exigiriam um certo preparo, esses alimentos não são essencialmente mais caros que esses outros alimentos que são de fácil acesso. Então a pessoa pode sim fazer uma dieta muito saudável com um poder financeiro normal. A pessoa não precisa ser rica para fazer uma boa dieta, uma dieta saudável. Jonato, falando sobre pacientes especiais, tem um fator genético que acompanha a maioria dos casos. E geralmente são pessoas que descobrem isso em um momento urgente, ou seja, pegaram pesado na alimentação, nunca fizeram atividade física e de repente tem que mudar essa rotina. É possível administrar isso com os primeiros sinais ou é melhor se prevenir bem antes? Sempre é melhor se prevenir muito antes, mas como a gente sabe que a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa diabética, por exemplo, um diabético tipo 2, ele tem uma característica metabólica específica. Quando ele está recém-diagnosticado. Um diabético idoso, por exemplo, provavelmente, por mais que ele seja diabético tipo 2, se ele descuidou muito, ele ainda tem que usar até insulina, que é uma coisa que no começo da doença ele não precisaria utilizar. Isso interfere em como a gente vai prescrever o exercício? Totalmente. Porque tem os picos de Exatamente. Insulina, né? Tem que trabalhar com esses números. Isso. O professor que trabalha com prescrição de exercício, ele não tem que se preocupar em prescrever um medicamento, porque isso é função de um médico. Mas ele tem que sim ter conhecimento sobre quais são esses medicamentos e quando eles têm ou não pico,
para evitar que o paciente tenha riscos durante o exercício físico. E mais, sabe-se, por exemplo, que o indivíduo que toma insulina, quando começa a fazer exercício, provavelmente vai ter que fazer ajuste de dosagem, porque o exercício melhora a sensibilidade à insulina. Então, como o exercício melhora essa sensibilidade, logo ele já não vai precisar tomar a mesma dose de insulina que tomava antes. Isso a gente, inclusive, vê no nosso projeto com adolescentes e crianças que têm diabetes tipo 1. A gente tem uma endocrinologista responsável pelas crianças e adolescentes e ela mesma vai ajustando a dose de acordo com que esses adolescentes e crianças vão fazendo exercício físico. Porque o corpo da pessoa vai melhorando o seu metabolismo e, por isso, tem uma série de ajustes que tem que ser realizados. Uma mudança gradativa, pontual. Certamente. Não pode mudar totalmente a vida da pessoa de uma hora para outra. Dietas pesadas também contribuem com Contribuem isso, sobremaneira. Exatamente. Por exemplo, no caso dos hipertensos, tem alguns protocolos de exercício que a gente tem que tomar cuidado, porque o hipertenso ele pode ter um evento agudo, ele pode ter uma situação de síncope, ele pode passar mal, ele pode ter um desmaio, ele pode ter um pico pressórico durante o exercício. Então, um professor muito bem formado, ele tem que saber de todos esses conhecimentos para prescrever o treinamento físico de forma segura. Porque na realidade todo mundo sabe que o exercício faz bem, a questão é como que o exercício é feito em populações especiais. Não é da mesma forma que é feito em pessoas saudáveis e não é da mesma forma que é feito num idoso, por exemplo. Então existe todo um ajuste, uma sobrecarga, um acompanhamento de treinamento que é feito por um especialista. A grande questão hoje é, para um professor atender bem um paciente nessas condições, ele precisa ter uma formação específica. Ele precisa procurar esse complemento na sua carreira profissional, senão ele não vai ter condições. Tem que estar atento, inclusive, a essas mudanças que essas pesquisas possibilitam, né? Exatamente. Você, por exemplo, lá no seu centro de estudos, você acompanha novos mestres, né? Novos doutores também. Eu quero saber o que você está acompanhando nesse momento que pode ser utilizado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito legal. Então lá nós temos um programa de mestrado e doutorado em Educação Física e um programa de mestrado em Gerontologia. Eu oriento nos dois. Então lá nós fazemos muitas pesquisas com pessoas idosas com diferentes perfis. A gente trabalha com o idoso que é sedentário, a gente trabalha com o idoso que tem hipertensão. Então o que a gente tem feito lá? Nós investigamos os diferentes tipos de exercício e o efeito que esses tipos diferentes de exercícios têm sobre o corpo das pessoas, sobre o aumento da força, sobre a composição corporal, sobre a melhora de testes funcionais, por exemplo, como sentar e levantar, caminhar, marcha. Por exemplo, os idosos apresentam, com o envelhecimento, um risco aumentado de quedas. A gente verifica o efeito do treinamento físico ao longo do tempo sobre esse risco de quedas. E o que a gente percebe é que o treinamento melhora diversos aspectos. Inclusive equilíbrio, né? Exatamente. Por melhorar o equilíbrio, por aumentar a força, a postura, por aumentar a potência de membros inferiores, o exercício de força em si, que é uma das áreas que a gente mais estuda, melhora sobremaneira as condições físicas de um indivíduo. Então, ele se sente melhor para realizar as atividades diárias e na maior parte dos testes que a gente faz, há uma melhora progressiva. Qual que é a diferença que nós temos hoje para simplesmente falar que exercício faz bem? A diferença é que nós investigamos dose. Nós queremos saber o quanto de exercício faz bem. Para cada paciente, até onde eu posso ir. Isso nos diferencia em relação à profissão. Tem um perfil específico. Exatamente. Não é simplesmente entender que fazer exercício faz bem, é saber que tipo de exercício para cada população. Isso faz toda a diferença. E é isso que a gente pesquisa lá. Ok, então a gente tem uma pergunta mais elaborada de um dos participantes do curso que você fez em Teresina e agora chegou a vez. Vamos lá respondê-la? Vamos. Olá, doutor Junato, me chamo Edivaldo. Como muitos, sou um praticante e admirador do esporte, certo? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa questão da diversificação da população que tem procurado esporte. É uma pergunta muito boa, eu agradeço a sua pergunta. Eu vejo que as pessoas que buscam exercício hoje têm diferentes graus de aptidão física, então você tem pessoas sedentárias que querem, às vezes, o mesmo objetivo que uma pessoa que já treina há muito tempo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a quantidade de exercício que uma pessoa iniciante precisa fazer, normalmente ela não tem um volume muito alto e ela obtém ótimos resultados no começo. Ao passo que uma pessoa que já treina há muitos anos, ela tem que intensificar o seu treinamento, ter uma dieta diferenciada para conseguir resultados. E quando você pensa em alguém com algum tipo de doença, como cardiopatias ou hipertensão, diabetes, aí ainda mais que tem que ser tomado um cuidado, alguns tipos de exercícios têm que ser evitados, para evitar que a pessoa durante o exercício tenha mal súbito, passe mal e também que a evolução da sobrecarga de treinamento seja feita de uma forma correta e adequada às condições dessa doença. Lembramos que
mesmo a pessoa tendo a mesma doença, às vezes ela apresenta um grau aumentado ou uma evolução daquela doença. Então o exercício vai mudar de acordo com esses detalhes todos. Por isso é muito importante ter exames, acompanhamento e principalmente para trabalhar com grupos especiais, uma equipe multidisciplinar. Então, Jonato, bem-vindo ao Piauí. O que você achou dessa iniciativa, desse curso hoje? Você que vive viajando pelo Brasil hoje, participando de eventos temáticos com essa finalidade. Eu fico muito feliz de poder sair do laboratório e trazer pesquisa para aquelas pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Eu acredito que a gente tem que incentivar muito os eventos têm que ser feitos com muito respeito, com muita ética, né? Rigor, que são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de transmitir o conhecimento. Por quê? Eu tenho aqui 300 profissionais hoje de diferentes áreas da saúde que vão escutar o que eu estou falando e depois que saírem daqui vão aplicar esses conhecimentos na prática. Então eu tenho que ter muita responsabilidade na forma que eu transmito esse conhecimento. E é muito importante que quem esteja fazendo isso seja alguém que justamente esteja muito informado. Então, eu não quero só ficar lá no meu laboratório fazendo pesquisa, eu quero sair a campo e transmitir essa informação para as pessoas, porque essa é uma responsabilidade social de um pesquisador. Bem-vindo a Teresina, por sinal você malha, você mantém uma rotina. Assim como o Paulo Musi, eu não tenho o tamanho do Paulo Musi, mas sim, eu treino bastante, inclusive ontem a gente fez um treinamento aqui em Teresina, a gente treinou junto, sou apaixonado por exercício e provavelmente farei exercício até o final da minha vida.